não vai ter mais. E não é porque alguém provocou, não, simplesmente deixou de ser usado. Tu vai comprar, vai ter uma boutique lá, tu vai lá, compra, vai ter, assim como hoje vende cigarro, tá certo? Vai ter também um lugar para vender carne de boi, mas vai desaparecer. Daqui 50 anos vai desaparecer o petróleo, bomba de gasolina, posto de gasolina, essas coisas vão desaparecer. Já estão quase desaparecendo. Tu entra num posto de gasolina, bom, a última coisa que tu vê é a bomba de gasolina. Tem de tudo lá. Tá certo? Mas a gasolina vai desaparecer. Certo? Até porque vai acabar. Vai acabar. Não vai acabar, pelo contrário, o petróleo vai durar o resto por cento, porque vai acabar o consumo. Não vai ter mais carro a gasolina. A Califórnia já não tem mais, já não é mais fabricado carro. Hã? O capitalismo vai ter que deixar para deixar de existir o lobby a favor de carro a gasolina. Não, como assim o capitalismo? Nada a ver, o capitalismo vai ganhar cada vez mais dinheiro. Não, as coisas simplesmente elas são, sabe, na Califórnia e no Uruguai, pronto. Aquilo que era um terror, que era a maconha, já estão lá, está lá produzindo economia, as pessoas estão felizes, né? Os capitalistas estão felizes, está todo mundo feliz. O maior experimento de economia solidária hoje. Quem? Sério? Olha, saiu. Sim. Maconha transgênica. Gente, Tá bom, velho. O Uruguai está plantando maconha. A Monsanto produziu uma variedade. vai patentear sementes liberadas agora para vender. Que horrível. Não é a São Zé Cruz, tem certeza? Tem cara de fazer cruz. Mas eu gostaria de recuperar aquele pensamento. Então, não reconstruindo, mas o professor falou assim, que a gente fica falando em independência, em buscar dependência, e que na verdade essa é uma ideia que não vai, que não está de acordo com a lógica do sistema, dos sistemas vivos. Então, se não é a dependência que nós temos que buscar, e eu usei isso, o exemplo dos países, por exemplo, né, porque a gente ouve comumente isso, o que os países devem ser? Autônomos, soberanos? Nós temos 4 livros para trabalhar isso. Nesse livro aqui, ele já abre a ideia de que ele começa dizendo que o humano tem uma terceira dimensão e ele termina dizendo que o humano tem uma quarta dimensão. Eu já chego lá, tá? A partir dessa quarta dimensão, essas questões terão que ser abordadas. Tá certo? Como nós vamos complexificar a política internacional, a política nacional? Posso construir uma frasezinha dessa aí, a independência dos estados e o estado da independência. E o quê? Da independência. Os dados? O estado, a independência dos estados e o estado da independência. Claro, porque estão tudo ferrados, que independência é essa? Que independência Não é existe essa? nenhuma independência. Na verdade, desde o primeiro momento, acho que o Haiti também, mas nós já nascemos endividados. E até hoje estamos pagando. Tá certo? Então, que independência é essa? Então, é isso. Os países mais independentes são os que mais têm dependentes de Mas enfim, então essa ideia da dependência, tá? Bom, na página 27, ele tem uma frase também muito legal, que vai colocar mais ou menos assim: na natureza, aquilo que aparentemente é servil, um serve o outro, como os parasitismo, essas palavras biológicas que caracterizam os fenômenos de uma forma mais antropocêntrica, né? Então, sei lá, o bicho que está no lombo do outro, então é um parasita. A gente usa essas palavras com muito estereótipo, né? Estereótipo negativo, né? Então ele vai dizer que na natureza todas essas relações elas acabam se substantivando. Substantivando? Desenvolva mais, professor. Eu vou explicar, mesmo porque eu vou ler como ele fala. As servidões mútuas convertem-se em associações. As alienações mútuas convertem-se em interdependência. E as explorações
mútuas convertem-se em trocas. O que ele vai dizer é que o conviver na natureza viva sempre implica uma aprendizagem da relação. Então, se tem um bicho que está comendo um outro bichinho pequeno na pele de uma vaca, a vaca entende que aquele bichinho lá está comendo um outro bichinho pequeno que ela não conseguia tirar, certo? Então, A primeira vez ela não vai curtir. a primeira vez ela pode não curtir, mas de repente ela está caminhando e aqueles bichos estão lá, os cutucando, comendo os carrapatos. Então existe uma evolução da relação. Na natureza, todas as relações evoluem, ou seja, evoluem por uma relação de aprendizagem. Bom, isso é de uma força fundamental em todo o resto do livro. Qual é a página, prof? Na página 27. no último parágrafo da página 27. Então, a ideia, Luiz, de que a autopoese nos traz. A autopoese é uma teoria assim, crucial, porque ela vai dizer isso. Ela vai dizer que uma célula aprende a cooperar. Entendi a palavra. Aprende. Cooperar. Uma célula, Leandro, é um ser vivo cognitivo. Porque para Maturana, ser vivo é um ser cognitivo. Todo ser vivo é um ser que aprende a cooperar. Cara, Morin vai estraçalhar isso em todas as direções. E vai dizer que todo o universo é cognitivo. Você acha que a Via Láctea não aprendeu a cooperar? Ele vai dizer que sim, descaradamente. Tu acha que o Sol e nós aqui, e os planetas, ele vai dizer que o Sol e os planetas aprenderam a cooperar. Na posição certinha em que cada um ficou, brother. Não surgiu tudo do jeito que é. Não! E ainda está acontecendo. Claro. Cara, mas então agora cai a ficha, entendeu? Está diante de um mundo absolutamente complexo. De um universo complexo. Cognitivo. E cognitivo. E a posição do Sol em cada um de nós, imagina. Se nós não existiríamos, né? Se o Sol não produzisse o carbono há 4 bilhões de anos que nós temos, o carbono que forma todas as células, vegetais e animais, vem da onde o carbono? Tu acha que vem das estrelas, vem da Via Láctea? Não, o carbono vem de uma situação muito impressionante que acontece no Sol, quando 3 átomos de hélio se chocam e ficam juntos, porque os caras não se gostam, os hélios, né? Que competem. O egóico do hélio é muito grande. Né? Bom, É um gás nobre, né? Agora tá. Não precisa de ninguém. Não, imagina, ainda mais de outro hélio. Né? É forte, é forte. Não consigo concordar 100%, mas... Com quem? Não precisa concordar, claro. Nós podemos aqui ter uma concordância, que é a da discordância. Vamos nos concordar com isso. Principalmente no bando, né? Vamos assinar, fazer um acordo, que é o acordo de que poderemos ser discordantes. Porque tem espaço. Tem espaço. Qual é a tua discordância? Eu acho que às vezes as coisas... a gente é o resultado da explosão que teve e foi uma coisa que, ao acaso, aconteceu isso. Não acho que o Sol não aprendeu, acho que o Sol foi ele e aconteceu o que era para acontecer. Tá bem? Não sei botar em palavras. Sim, mas é um sentimento. Mas é... O sentimento é tudo que a gente precisa aprender do sentimento. Eu ainda não entendi o estudo discordou. O Sol aprendeu a cooperar. Tu acha que o não Não, é o Vice-versa, verso aprendeu a cooperar. Não, pera, gente, eu quero entender o que ele discordou. O ponto
ponto de discordância. Então, o Sol está exatamente no lugar que ele está, para a gente estar aqui. Mas se ele tivesse um pouco depois, ele não ia estar aqui, mas outra coisa talvez tivesse. Cara, você tá Então, esse é um campo epigênico da história da construção da Claro, se Terra. o Gluon lá no início, os Quark, teria certamente outro universo, mas não seria esse. Aí você está indo cada vez mais atrás no campo epigênico das possibilidades. Essas possibilidades já aconteceram. Já aconteceu. Agora o que a gente pode decidir é se, por exemplo, o nosso Sol vai ser uma anã branca ou uma gigante vermelha. Ele E vai aí aprender vocês para onde? colocam questões. Por exemplo, pô, de onde é que veio o carbono? É isso? Não, o Luiz, eu acho que Onde vem tudo. não quer dizer que ele não aprenda, quer dizer que ele poderia ter aprendido outras coisas, entendeu? Não, sim. Mas eu não vejo o Sol falando assim, não, Aprender vou botar coisas. para perto da Terra, não, agora eu vou um pouco mais para trás. Mas é que essa Não, cognição não é a mesma cognição. Tá bem. Então vamos avançando. Mas eu sei que não é isso, mas foi eu tentei fazer uma Não, mas é que tá, nós temos que nos... Eu estou querendo que vocês percebam que o que eu estou fazendo é um convite para vocês acompanharem o raciocínio desse grande pensador. Ele vai nos dar argumentos para isso, de que na natureza as qualidades das partes, por exemplo, tudo é uma parte da natureza. Elas são diferentes das qualidades do todo. E que o todo imprime as suas qualidades nas partes. Então você é você na medida em que o todo, e que na medida em que tu faz parte do todo. Se tu estivesse lá, fora da gravidade, tu seria outro. Tu teria outras qualidades. Então, o fato de a Terra ter ficado nessa posição, e Marte, Vênus e o Plutão, não sei o quê, não é só porque a Terra ficou ali. Porque tudo estava girando de tal sorte que a Terra ficou onde ficou e os outros ficaram onde ficaram. Porque se não fosse o fato de Júpiter e qual é o outro, o grandão lá, o Júpiter e o Saturno, os dois grandões, né? Se não fosse o fato de nós termos aqueles dois super planetas, nós não segurava nenhum meteorito aí. E tu vê que só caiu um, que foi o do Golfo do México, já deu no que deu. Né? Ainda bem que caiu. Nós existimos porque caiu aquele meteoro lá e matou os dinossauros. Então, isso é uma coisa fantástica. Passou um só. Imagina se tivesse passado 2, 3. Então, existe uma lógica que ele, Morin, vai chamar então de hipercomplexa, porque são tantas as influências e as relações que nós estamos reduzindo demais. Bom, na página 29, ele vai nos dar essa ideia de que nós somos seres cósmicos, que nós somos seres biofísicos, além, evidentemente, de sermos seres humanos, mas que dentro do seu corpo, no dia a dia, existem os ciclos biogeoquímicos acontecendo, existem os ciclos planetários acontecendo. Sabe? Então, essa perspectiva de que nós somos uma dimensão do universo, pela nossa fisicabilidade, vamos dizer assim, já que tu é física, não é matéria. O mesmo carbono que está dentro de ti está lá dentro do Sol, cara. É o mesmo átomo de carbono que tem 6 átomos, 6 prótons, é o mesmo. E é essa ignorância que leva a nós termos uma vida mais reduzida. Bom, então isso ele está construindo a ideia da dimensão ecológica, sabe? Então o primeiro capítulo é para construir a ideia de que somos seres ecológicos. Bom, isso para nós, cara, é fundamental. Para quem quer trabalhar com a perspectiva da sustentabilidade. Tu tá acompanhando, Pedro? Tô. A radicalidade da coisa. Tô, é radical mesmo. Que cara, não é pouca coisa. Radical é que é raiz, né? É a raiz. Nós estamos aqui tratando de reconstruir o mundo, tá certo? Essa palavrinha não está muito certa.
nós estamos aqui tratando de construir um outro mundo, vamos falar assim, sabe? Não é de reconstruir. Um mundo que seja mais pacífico, mais sustentável, ok? Então, para que a gente consiga fazer isso como formadores, como educadores, como engenheiros, enfim, nós precisamos construir a episteme de que somos seres ecológicos. E tem que ter essa dimensão clara de nós. E por isso parte a ideia de que trazemos o universo dentro de si. Não é poesia, mas dá para fazer uma bela poesia. Eu tenho uma. Sim. Uma poesia. Diga. Ela está em inglês, mas eu posso traduzir. Então pense com os dois lados. No português. Então, eu já fiz esse raciocínio de tradução, acho que vai fluir. Fala. Só vai pensar. Postou hoje. Vamos levantar? Ah, não me separar. Nem pela menor repartição ser excluído da lei das estrelas. O que é o íntimo, se não o universo concentrado, intensificado? O que é o íntimo, se não o universo intensificado? Cheio, tomado de passarinhos e profundo com os ventos do retorno ao lar. É da Maria Rilke. Maria é um poeta. Rilke. Ah, Maria. O primeiro nome eu não lembro. Maria Rilke. Rilke. É, grande poeta inglês. Bom, você falou o que nós estamos falando aqui, né? O que é a intimidade se não o universo concentrado? Eu vou já pegar essa frase para ir lá para um dos finais belíssimos. Ele dá vários finais belíssimos para esse livro, tá? E eu queria mostrar para vocês que ele vai falar da relação do simples com a complexidade. Nossa, que bolacha maravilhosa. Para mostrar que o simples é diferente do simplificado. Vamos fazer uma coisa simplificada. Simplificar é outra coisa. É diferente do simples. E ele dá essa diferença dizendo assim, ó. Olha que coisa mais linda. O simples é a mais pura expressão da emergência de uma complexidade. Basta você perceber um carinho, um gesto que são as coisas mais simples que pode fazer e que representam as coisas mais complexas que o humano tem. Por exemplo, o amor, o respeito. Cara, tu pegou isso aqui? Então, para fazer a página, é a página 361. Um olhar, né, O olhar 361. Entende? Ele vai mostrar que o simples é diferente do simplificado. O simplificado é a redução do complexo. Enquanto que o simples é a mais sutil das demonstrações da complexidade. Você alcança pelo toque. Ele dá um exemplo de um toque, de um carinho, de um cuidado, de uma atenção, enfim, dessas coisas que no cotidiano nós passamos batido, né? E que são ditadas pelo amor, pelo respeito. Está na página 361. 361, está lá no finalzinho, ele está fazendo essa distinção. Para que a gente consiga trabalhar isso de forma mais rigorosa. Porque toda hora a gente está, simplifica isso, faz uma coisa simples. Se eu posso complicar, para que eu vou simplificar? Comunicação enfática, né? Que frase danada.
Se pode complicar, para que vai simplificar? Não é? Tem essa frase no antigo? Não, né? Que aqui é bem popular no Brasil. Tem que complicar para dar trabalho, para dificultar, entendeu? Para mostrar o lado mal que a gente é, entendeu? Então daí vem essa frase. Se pode complicar, para que vai simplificar? Todas as duas estão fora da teoria da complexidade. Bom, amigos, Na agricultura é muito legal isso. qual? Se aplicar na agricultura. Diga. Se pode complicar, Para que simplificar? Né? Falta isso. Não, mas é. É monocultura. A monocultura, né? A monocultura é uma É complicação. uma simplificação. Há uma É simplificação. uma simplificação. Uma simplificação. Ah, ok. Eu entendo. Claro, porque você tira todo. Simplificação do simplificado, não do simples. Mínimo de relação. É uma simplificação enquanto redução da complexidade. É isso. Sim, tu procura tirar todas as possibilidades do impacto, né? Bom, Professor, sim, eu acho que eu estava pensando no último livro ali do Mohan, né? Eu acho que ele aplicou essa ideia do simples, porque esses livros aí ele aplicou a ideia do complexo, sem dúvida, né? No sentido de tentar mostrar o máximo possível de relações. sim. Tanto que às vezes a leitura fica densa e às vezes tem que passar Horrível, algumas partes passar rápido, para conseguir pegar o que ele está querendo dizer, né? Aí nesse último livro dele, que A é Via. o A Via, ele faz exatamente não é o contrário, né? É a ideia desse simples, ele é bem... Mastiga. Ele mastiga, mas ele te dá todas as Os elementos, possibilidades, os claro. elementos que são necessários para te entender. Mas ele pontua é o que o Pedro perguntou. Então o que a gente tem que fazer? Daí na Via ele traz pontuado, assim, ideias, né? Lógico, não fechadas, mas ideias bem. Pois deixa eu te contar como foi a minha primeira experiência que eu ouvi Mohan. Meu Deus do céu, eu tinha acabado de fazer uma tese, né? Minha segunda tese lá. Aí eu fui para a palestra, o cara vai retornar e eu vou entender tudo, né? Claro. Ele não falou uma vez a palavra complexidade. Ele não falou uma vez a palavra interretração. Ele não falou nada dessas coisas que nós temos. Nada. Ele simplesmente cantou todo mundo falando frases perfeitamente inteligíveis. Foi maravilhoso. E aí eu saí de lá aprendendo. Cara, isso aqui não é para dar palestra. É para a gente estudar. Existe uma hermenêutica, né? Um mistério. Né? Então é isso. É um momento que nós temos que passar. Depois que tu passar pela intimidade, que é a conservação do universo, né? A poesia está dizendo, aí claro que tu não vai estar dando palestra dessas coisas. Ninguém vai ninguém vai te ouvir, tá certo? Bom, amigos, vamos avançar. Na página 61 a 62, ele apresenta o paradigma da auto-eco-organização. Então, essa é a palavra que eu gostaria que vocês pegassem. 61 a 62. Auto-eco-organização. Então, o que é a vida? É autonomia, ok? Que se eco-organiza. Repete aí. Autonomia que se eco-organiza. Faz sentido? Faz sentido, né? Como não pensei nisso antes? O que é a vida, Luiz? Esse conceito aqui. Luiz, Autonomia, se é É uma autonomia que não fica aí. sozinho. Não, ela se eco-organiza. Pedro? é isso aí. É isso aí, né, cara? Agora eu vou te fazer a pergunta inversa, Pedro.
O que é um ecossistema? Um ecossistema é uma organização de autonomias. É uma autonomia que se organiza. Eco, Biosfera. auto, entendeu? O que é um ecossistema, gente? O que é o nosso corpo? O que é você, Pedro? Você é uma ecologia que se auto-organizou, virou vida. Então ele vai mudando isso na medida em que a gente vai construindo a intimidade com essas palavras, com essas dimensões. Claro que aqui nós estamos falando de lógicas, de matemáticas, de dimensões, de fenômenos, né, hipercomplexos. Bom, quando ele tem uma frase que diz assim: o alto precisa se ajustar ao eco. O alto. E o eco precisa se realizar no alto, porque sem autonomia o eco também não sobrevive, porque não existe uma chave central, não existe uma fonte única, ela é dispersa. O ecossistema, se não fosse autônomo, não existiria. Se nós aqui não tivéssemos autonomia de regularizar o nosso corpo, o coração está aqui batendo, nós não existiríamos. Tá certo? Então, é recorrente essa relação entre auto e eco. Professor, tem estudantes de biologia que hoje, olha a coincidência, hoje eles se reuniram no centro acadêmico, se não me engano, de biologia, para discutir o que é a vida. Olha! Isso me fez lembrar que o que mais falta não são iniciativas de transformação, mudança e reformar o pensamento, e sim conexões. Porque Claro. se eles se conectassem a eles, com antecedência, por exemplo, eles poderiam estar estudando, fazendo essa matéria conosco. Então, o mais importante então era a comunicação. Sabe o movimento deles? Do movimento deles emerge uma outra coisa que a gente pode aprender com também. Claro, exatamente. Isso aí. Nós poderíamos fazer um debate aí um dia, um diálogo, a partir do livrinho do Schrödinger, O que é a Vida, de 1945. É ele que vai apresentar o conceito de neurotropia. Não é o Mohan, certo? O Mohan vai utilizá-lo. Mas o Schrödinger é um cara que é um cara que digamos, é um dos que formulou a teoria atômica, ele é um físico. E aí ele, com a guerra, ele sai da Alemanha e vai para a Irlanda, e lá então ele é convidado a dar uma palestra sobre o que é a vida, na visão dos físicos. E aí ele vai afirmar isso assim de uma forma bastante simples. A vida é entropia. Acabou o tempo? Não, você falou simples e eu tinha escrito simples. Sério? Depois? Mas enfim, essa frase é muito legal. E depois tem uma grande pesquisadora, a Lynn Margulis, ela que vai criar a teoria de que a Terra é viva por causa das suas bactérias, da sua vida no solo, né? Ela vai dizer que aí está a expressão do planeta vivo. E ela vai escrever um livro também com esse nome, O que é a Vida. Então, essa é uma frase forte, o que é a vida. Para fazer boas reflexões a respeito da vida. Bom, em seguida, eu convidaria vocês a passar para a página 69, 70, onde e 76, que é o capítulo 4. Aliás, esse capítulo, o 69 e 76, eu estou sugerindo que vocês deixem para depois. Porque ele vai trabalhar uma visão
uma visão assim, que eu sugiro que a gente não trabalhe isso agora. É da subjugação, enfim, dessas palavras mais fortes que a biologia usa, que eu não, como nós não somos biólogos, a gente não precisa trabalhar essa intimidade. Deixar, pensamento ecológico também. Sim.